lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Tema da semana: liderança servidora. Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia. É um privilégio para a gente poder falar para você, conversar com você sobre a Bíblia, esse livro maravilhoso que Deus revelou a nós para sabermos a sua vontade e encontrarmos alegria, felicidade plena, porque só em Deus e na sua palavra nós seremos realmente plenamente felizes. Obrigado pela sua audiência, porque você sempre nos acompanha e a gente sempre tem o prazer de contar com a sua audiência e também com a sua atitude de curtir o programa, estar com a sua Bíblia aí, com o seu manual de estudos, para juntos nós podermos ter mais sentido nesse estudo. Porque se a gente ficar conversando aqui com os amigos que nos visitam, normalmente, se você não tem nada nas mãos, uma Bíblia ou o nosso próprio manual, você vai ter a tendência de não entender todas as coisas. Mas se você tem esse material em mãos, você vai poder fazer mais sentido na sua mente tudo aquilo que você ouvir. Para você ter acesso ao nosso manual de estudos, você pode entrar no blog do programa, ali vai ter alguma orientação para você, como você poderá fazer para ter acesso a este manual. E a Bíblia, você deve ter uma em sua casa, você pode já deixar aberta a sua Bíblia aí, na carta de Pedro. Nós estamos nesta temporada fazendo uma análise das duas cartas deste apóstolo e Deus tem abençoado muito os nossos estudos aqui. Aliás, por falarmos em estudo, eu quero oferecer para você a oportunidade de não apenas estudar a Bíblia aqui no programa, mas também estudar a Palavra de Deus através dos cursos bíblicos que a Novo Tempo carinhosamente oferece para você. Aqui no programa Lições da Bíblia, a gente oferece este aqui, que é o curso bíblico Princípios. É um curso já tradicionalmente conhecido pelos nossos telespectadores e neste curso bíblico você vai ter os temas bíblicos, a temática da Palavra de Deus, mais organizada. Então, você vai poder ter o estudo da Bíblia organizado por temas especiais que vão falar sobre a salvação, o perdão, os planos de Deus para a sua vida, os principais temas da Bíblia, você vai encontrar aqui na série Princípios. E é de graça, a Novo Tempo não cobra nada de você. Então, entre em contato, pode ser pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21, ligue em horário comercial, por favor. Você vai ser atendido e vai poder fazer um rápido cadastro e a Novo Tempo vai enviar para você. Se você preferir, por exemplo, fazer online, você pode entrar no blog do programa, vai ter lá um banner com a capa deste curso e clica ali, faz o seu cadastro e a Novo Tempo vai enviar para você gratuitamente. Hoje, nós recebemos dois amigos aqui no programa Lições da Bíblia. Você sempre sabe que nós recebemos amigos aqui. O Glauber Araújo, pastor, trabalha na Casa Publicadora Brasileira. Tudo bom, Glauber? Tudo, graças a Deus. Um prazer recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês nesse programa. Maravilha. E ao seu lado está o pastor Márcio Nastrini, que também trabalha na Casa Publicadora Brasileira. Pastor, você já esteve no programa. Sim. É um prazer recebê-lo novamente. Prazer é nosso, pastor Lanz, estar aqui com vocês mais uma vez, ajudando aos amigos que nos assistem sempre com as lições da Bíblia. É isso principalmente aí. Isso que é o livro da revelação de Deus. Maravilha. Para aqueles que não sabem, amigos pastores, a Casa Publicadora Brasileira é a editora dos Adventistas do Sétimo Dia aqui no Brasil. É uma grande editora, publica muitos livros, muitos materiais didáticos, materiais para a vida cristã, denominacionais, como a gente chama. Eu queria até saber, hoje lá na Casa Publicadora Brasileira, Glauber, qual que é a sua função ali diretamente? Ali nós trabalhamos com os livros denominacionais. A Casa Publicadora Brasileira, ela lança anualmente vários livros na área de vida cristã, na área de teologia, saúde também. Então, nós temos uma gama variada de materiais que nós produzimos, livros para nutrir e fortalecer a fé do cristão. Que legal, muito bom. Excelente. Pastor Nastrini, a sua área lá na Casa Publicadora Brasileira hoje, qual é? Então, nós trabalhamos junto com o pastor Glauber no setor chamado redação, que é o que elabora todo o texto que vai para a impressão e, finalmente, para o que é produzido.
Então, a minha área no momento está como a editoria da Lição dos Jovens e também da revista Ministério, que vai para pastores e líderes denominacionais, e também com a revista do Ancião, que serve os anciãos da igreja ao redor da América do Sul e do Brasil. Legal, aliás, hoje no programa nós vamos falar um pouquinho sobre a ação Exatamente. dos anciãos nas comunidades cristãs, e legal saber que você trabalha também ligado a essa revista. E o pastor disse que também edita a Lição dos Jovens, que é o manual de estudos que o programa Código Aberto usa aqui na Novo Tempo. Isso. E você que é jovem, acompanha Novo Tempo, deve ter acesso também a esse manual. É o guia dos jovens, vamos dizer assim. Que joia, muito bom. Um prazer aqui receber os amigos da Casa Publicadora. Um prazer você já estar pronto aí na sua casa. E agora, para começarmos o programa, vamos assistir a palavra do autor, esse vídeo feito pelo pastor Robert. Vamos acompanhar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 3, Pedro fala sobre a questão da liderança cristã. Ele diz: não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Pedro reflete em quais são as qualidades necessárias em um bom líder cristão. Bom, liderança é importante em um bom líder. Parece bobo dizer isso, mas um líder sabe onde está indo. Um líder é inspirador. Um líder é comprometido. Mas um líder cristão é diferente dos outros líderes. Um líder cristão não age como dominador das pessoas. Um líder cristão é como Jesus. Se estamos em posição de liderança, temos que nos perguntar se estamos liderando como Jesus, através do amor, através do exemplo. Estamos liderando ao juntar pessoas ao nosso redor e fortalecendo-as para fazerem coisas maravilhosas? As coisas que fazem um bom líder cristão são impressionantes. Um líder cristão lidera na pregação, lidera ao dividir a palavra, lidera ao mostrar uma previsão do futuro, lidera com sua vida pessoal como um exemplo para o seu rebanho. Quem é capaz de todas essas coisas? Apenas alguém que é humilde e percebe que vive sob a luz do perdão divino. Um líder cristão inspira, tem visão e um bom entendimento da palavra de Deus, mas incorpora o amor de Jesus em sua vida e torna isso real na vida de sua comunidade. Muito bem, você acabou de assistir aí a palavra do autor com o pastor Robert McIver e temos recebido muitas bênçãos. Ele que é o autor do nosso guia de estudos para esta temporada aqui no programa Lições da Bíblia. Bom, o tema de hoje que nós vamos conversar aqui com os nossos amigos, ele vai falar um pouco sobre como o apóstolo Pedro enxergava a questão da liderança cristã, da liderança servidora. Eu acho que não existe nenhuma comunidade cristã se não tiver líder, não é? Uhum. Porque é uma situação humana. Comunidade cristã tem a ver com seres humanos. É muito importante a gente trabalhar com uma liderança numa igreja local, não é, pastor? Sim. Eu vejo assim, principalmente hoje, esse título, liderança, mas uma liderança servil, servidora, como algo para o momento que nós estamos vivendo no século XXI. Não só em questão eclesiástica, em questão religiosa, mas sobretudo no mundo corporativo, pastor. Uhum. Porque veja bem, qual é a diferença entre a liderança servidora institucional, empresarial e eclesiástica? É que lá fora as pessoas são assalariadas, remuneradas para o que fazem. Mas na igreja nós temos um voluntariado. Aliás, eu acho que 99,9% daqueles que servem as comunidades cristãs são voluntários. Né? Voluntários. Então, essa é a primeira diferença. Mas o estilo liderança servidora começou mais ou menos da década de 80 para cá, em que começou-se a pensar no líder que é um com eles e não um sobre eles. E Pedro destaca isso muito bem
na lição dessa semana. Eu não sei, pastor Glauber, se você concorda. Talvez Pedro, com aquela situação econômica, política, social que eles viviam no império da época, acostumados a enxergar a visão daquele líder ditador que mandava matar se fosse preciso, autoritário. Será que Pedro ele faz uma analogia? Falou, bom, o que Deus deseja da gente para as nossas comunidades é uma liderança servidora diferente do modelo que a sociedade propõe? Eu creio que, como na época de Pedro e nos dias de hoje também, existe a vontade de você criar uma comunidade sem liderança. E várias vezes você vê comunidades cristãs que quiseram iniciar o grupo sem uma liderança, com medo desse autoritarismo, dessa tirania, mas Pedro e os apóstolos eles perceberam que haviam várias necessidades ali que precisavam ser atendidas. E a melhor forma de atender essas necessidades era justamente por meio de uma liderança. Agora, é claro, o modelo de liderança que eles tinham naquela época, como nós estudamos e vamos ver aqui, não era um modelo cristão, um modelo de Cristo, mas era exatamente esse modelo do eu, da autoridade própria, da vontade própria. E Pedro tinha realmente esse medo de que esse modelo externo se tornasse o paradigma da igreja cristã. E por isso Pedro, ele aconselha, ele adverte, olha, sejam servos, não com ganância, não com esse instinto, entendeu? De vontade própria. Se o apóstolo Pedro não tivesse dado esse conselho, eu imagino que nós teríamos a formação de uma liderança muito parecida com o mundo secular, né? com a visão secular. Sim. E eu imagino que deveria ser uma tragédia para a igreja. Talvez o cristianismo nem sobreviveria se tivéssemos uma formação de uma liderança com outro espírito, né? Exatamente isso. Eles já estavam cansados né, da servidão ao Império Romano. E era uma servidão sobre questão ostensiva, ditatorial, autoritativa, como foi colocado. E agora vem uma nova proposta de vida, que é o cristianismo emergente. Se eles adotassem a mesma postura do Império Romano que os dominava, logicamente seria um fracasso tão logo surgisse o cristianismo. Ele já surgiria naquilo que se diz aí fora, nat morto, não é? Porque não avançaria. Mas então Pedro mostra agora o modelo de liderança segundo Cristo propôs aos discípulos. Exatamente. A gente deve lembrar que, por exemplo, o modelo de liderança administrativo, comercial, para a pessoa se tornar um líder, ela passa por treinamento, ela recebe técnicas e tudo, que não era o caso dos líderes cristãos. Muitos deles se tornaram líderes, anciãos, presbíteros, discípulos, e eles não tinham esse treinamento, digamos, técnico. Então, é muito fácil você ter uma pessoa que se torna líder, de repente, não tem essa técnica, esse treinamento, e acaba se tornando um tirano pior do que aquele que ele está acostumado a ver. Porque no afã de dominar as pessoas, usa recursos não aprovados, né? Pelo Senhor, né? Nós temos algo mais, inclusive, dentro do modelo liderança servidora, né, que eu mencionei, que está sendo o modelo para o século XXI. Na liderança servidora, o líder que só olha o passado e continua executando segundo o mesmo modelo que lhe foi passado, ele não vai avançar muito com a sua equipe, com o seu grupo. Então, a liderança servidora é um líder criativo, Pedro foi assim, é um líder serviçal, humilde, que tem capacidade e criatividade para antever o futuro. Então, se coloca no lugar do outro, né, com humildade. O cristianismo precisava disso, estava emergindo, precisava de alguém visionário. Não é? Agora, dentro dessa visão aqui do apóstolo Pedro, sobre a liderança cristã, e a base talvez seja esse principal verso, se você tem a sua Bíblia em sua casa, está na primeira carta a Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É como se Pedro dissesse assim, olha, vocês têm que ter o modelo de liderança de Deus, de Jesus, né? Se você está passando por alguma luta, lance sobre ele, ele vai cuidar de você. O líder, de acordo com a vontade de Deus, é aquele que vai cuidar também do rebanho, pastor Glauber, aquele que vai se preocupar nesse cuidado.
Sim, mas especialmente aquele que vai guiar esse membro aflito, essa pessoa que está passando por esses problemas, para a verdadeira fonte de solução, a verdadeira fonte de paz, que não é o ser humano, mas é Deus. O que Pedro ele procura ensinar aqui é exatamente que as soluções, o centro da igreja não deve estar no pastor ser humano, mas deve estar no sumo pastor, que é Jesus Cristo. Então, tanto o modelo de liderança como também a solução dos problemas, ela deve estar embasada no modelo que é Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Perfeito. Agora, Pedro fala sobre anciãos, pastor Nastrini. E já que o senhor tem um trabalho ligado à revista do Ancião, que é uma revista que ajuda no preparo desses líderes das igrejas locais, os anciãos lá na igreja primitiva, era muito diferente do que seria hoje em nossas comunidades? Como que era a atividade do ancião e como Pedro gostaria que fosse? Então, o guia de estudos dessa semana, sob o título Liderança Servidora, ele menciona exatamente o capítulo 5 da primeira carta de Pedro, versículos 1 em diante, sobre 3 palavras que aparecem ao longo das 2 epístolas. A primeira é presbíteros, depois aparece anciãos, e aparece também a palavra pastor ou bispo. Então, na igreja primitiva, logo que os apóstolos, os 12, começaram a ver o crescimento tremendo, fantástico pelo Espírito Santo, 3.000, 5.000, dali a pouco milhares de cristãos, eles eram 12 para cuidar de todas as regiões com esses milhares de cristãos. Então, Atos capítulo 6, menciona que os primeiros a ser escolhidos para ajudar os apóstolos nessa missão do cristianismo emergente e organizar o cristianismo foram diáconos. Então, os diáconos aparecem primeiro do que os anciãos. Verdade. E os diáconos eram aqueles que iriam ajudar a administrar recursos financeiros, socorrer viúvas, órfãos, necessitados, etc. Estava ali para servir a comunidade. Estava ali para servir. Diaconoi, aquele que serve, né? Depois, Pedro já fala aqui, no capítulo 5 da primeira carta, de anciãos e presbíteros, que vem da palavra presbíteros, ou bispo, que quer dizer supervisor local. Já era um dirigente eclesiástico, religioso, para os assuntos religiosos. Era um co-pastor. Então, enquanto os apóstolos se tornaram pastores itinerantes, que seriam os pastores regionais, distritais hoje, os anciãos eram os pastores locais. Interessante. Isso ajudou aqueles milhares que se converteram rapidamente. E na igreja primitiva, então, eles já trabalhavam dessa forma, não é, pastor Laudo? Eles já trabalhavam com esse tipo de organização e de visão de cuidado do rebanho. Exatamente. Os pastores ou os presbíteros, como foi mencionado, a área de atuação deles era a igreja local. Enquanto você tinha os apóstolos, os discípulos, que tinham essa preocupação de ir e plantar igrejas novas em lugares novos, a liderança orgânica, aquela que era formada a partir da igreja local, chegava até o presbítero ou o pastor. Ou o ancião também, né? Um outro termo que é usado. Esses termos eles podem ser... São intercalados. Intercalados, exatamente. Assim, né? Mas eles representavam a liderança local, que tinha cuidado dos membros daquela cidade ou daquela comunidade. Tá. Em nossos dias, a gente percebe assim vários movimentos religiosos que usam termos parecidos. Às vezes alguns usam bispos, outros presbíteros, outros anciãos, ministros, são termos apóstolos. Então, às vezes esses termos não estão perfeitamente dentro da atividade que era da época. Exato. Mas a gente percebe que no caso dos anciãos, toda a comunidade cristã tem aqueles copastores locais, que seriam essa a função básica deles, né? E você veja bem, à medida que o cristianismo avançava em número de adeptos e conversos, como que 12 apóstolos iriam dar conta de tudo isso nas igrejas que se estabeleciam, né? Então, era necessário o copastor que ficasse ali localmente cuidando do dia a dia religioso, né? Ou vamos dizer assim, o dia a dia da igreja local da onde ele pertencia. Normalmente, diácono não precisava ser alguém de idade, porque o termo ancião também está
coligado à pessoa de mais idade, né? mais velha, mais adulta, mais experiente. Então, os anciãos eram pessoas mais velhas. E isso era usado desde o Antigo Testamento. Os anciãos eram os conselheiros dos juízes, desde os tempos dos juízes. Exatamente. Não é? E dos sacerdotes. Então, os anciãos eram pessoas assim, mais idosas. E o Novo Testamento adota esse critério, mas para as igrejas que foram estabelecidas. Excelente. Pastor Glauber, já te dou a palavra. Nós vamos para o intervalo e voltamos em 2 minutos. De volta com o programa dessa semana, estudando um tema espetacular aqui da carta do apóstolo Pedro, quando na sua primeira carta, no capítulo 5, ele fala sobre você servir a sua comunidade, você trabalhar como um líder, servidor, uma visão realmente do evangelho para cuidar da comunidade cristã. E com a gente aqui no programa, os pastores Glauber Araújo e Márcio Nastrini, que vem da Casa Publicadora Brasileira, nossa parceira aqui do programa Lições da Bíblia e também parceira da Novo Tempo. É uma alegria receber esses amigos aqui. Estávamos conversando agora há pouco sobre a questão da atividade da liderança na época da igreja primitiva, falando sobre a questão dos anciãos. Aliás, valeria até a pena a gente retomar um pontinho que a gente teve no bloco anterior. Muitos movimentos religiosos usam termos diferentes, às vezes, para a mesma função, né, pastor Nastrini e pastor Glauber? Anciãos, aí no caso, seriam as mesmas funções para presbíteros. De repente, a sua comunidade religiosa adota o nome presbítero, não é? Na igreja adventista, adotamos ancião. Eu sei que outros movimentos protestantes também adotam esse mesmo termo, mas às vezes são termos sinônimos para a mesma função numa comunidade cristã. Entrando agora, como a gente diz na gíria, de sola no tema, o trabalho do ancião, o copastor, aquele que está lá ligado ao rebanho. Vocês acham que hoje, olhando de uma visão bem macro, assim, bem ampla, muitos dos que ocupam essa função, os anciãos, estão tendo esse foco da liderança servidora, de cuidar do rebanho, ou às vezes essa função pode se perder em questões administrativas da igreja local e não tanto com aquele foco no rebanho? Como é que vocês têm visto a comunidade cristã como um todo? Vamos começar com o Glauber e depois o pastor Nastrini. Eu percebo que existe hoje em dia não sei se talvez é por causa da correria do dia a dia, o trabalho, mas a gente percebe que a atuação dos anciãos, ela tem constantemente diminuído e a presença na igreja tem constantemente diminuído, a ponto de, às vezes, se limitar à organização da doxologia, da plataforma da igreja, da escala de pregação. Os diáconos, por exemplo, acabam muitas vezes limitando a sua atuação apenas em talvez recolher as ofertas, cuidar das entradas, da janela da igreja, coisa assim. E quando a gente percebe o modelo bíblico, a gente vê uma atuação muito mais participativa, muito mais aprofundada. Os evangelhos de pastorear mesmo o rebanho, né? De apacentar por o exemplo, rebanho. Os diáconos, eles eram evangelistas. Estevão, ele é apresentado como um evangelista. Os anciãos, eles eram pastores mesmo da igreja local, no sentido de pastorear, de visitar, de instruir, nutrir o rebanho, enquanto que os apóstolos e os discípulos estavam viajando, plantando igrejas novas, o ancião, ele era o pastor local e desempenhava todas essas funções. Então, desde estudos bíblicos, pregação, ele estava presente em todas as áreas da igreja, atuando e servindo aquela comunidade. E a sua visão, pastor? Pastor, olha, mais experiente do que eu. A gente tem quase o mesmo tempo, tem um pouco mais que você. Mas eu vejo assim, pastor Lanza, é aquilo que o pastor Glauber colocou corretamente, mas eu vejo que a complexidade dos nossos tempos não é a mesma daquele tempo. Eu partiria desse ponto. Por exemplo, o ancião era tão respeitado quanto o pastor, que era o apóstolo itinerante, embora ele fosse supervisor local. Por ser mais experiente, por fazer de maneira não obrigatória, por fazer com zelo, mas por fazer com humildade e se comprometer com o trabalho.
Hoje o nosso mundo é muito mais complexo do que naquela época. Nós estamos falando de 20 séculos depois. Então hoje o pai e a mãe trabalham fora, os filhos têm a sua vida também. Nem na própria casa, às vezes, há condições de uma administração paterna eficiente. Quando você chega para a igreja, esse que vai ajudar voluntariamente, com dedicação, sendo um ancião da igreja junto com o pastor, ele já vem de uma carga semanal muito grande. Então nós temos que levar isso em consideração. Porém, isso não dá a ele, não é? Acima de tudo, vamos dizer assim, o direito de dizer, bom, vou ter o cargo para ser nominalmente isso. Mas ele deveria ver no coração dele, com muita humildade, Deus está me chamando para isso. O que eu posso fazer para andar a 2ª milha, a 3ª milha, fazer como aqueles homens fizeram no passado? Se Deus está me chamando, Ele vai me capacitar. E o tempo, Ele vai me dar. Né? Então eu vejo que hoje o ancião é muito limitado à função disso ou daquilo, como foi colocado, mas também tem o problema do dia a dia dele. Agora, porque ele acaba sendo um profissional, tem que sustentar a família dele, ele é um voluntário. Ele é um voluntário, função. Não remunerado e tal. Agora, veja só, vamos pegar aqui 1 Pedro 5, né? Eles já contavam com algum problema assim, pelo menos é o que indica aqui a Bíblia, eu vejo. Sim. Porque Pedro diz no capítulo 5 da sua primeira carta, verso 1 em diante, rogo, pois, aos presbíteros, caso anciãos, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então ele já sentia, naquela época, 20 séculos atrás, que alguns eram anciãos, talvez por um status, mas não com um comprometimento. Então eu diria que o ancião hoje teria 3 características, né? Servir voluntariamente, servir com humildade e não ter um zelo tão extremo que trave todo o processo. Então ele tem que lidar com toda a situação gerencial de família, de trabalho e etc, que é o dia a dia dele, mas ao adotar o sistema de ancianato e usar o seu dom na igreja, ele tem que se valer do Espírito Santo para que o modele para aquela função e ele seja usado. Aqui nós estamos vendo um Pedro, né, que se coloca como presbítero também, como ancião, porque já era um homem experiente, agora idoso, e ele sabia como orientá-los. E a sua visão, Glauber? É um assunto, assim, é difícil fazer um paralelo lá do passado para agora, né? Mas eu acho interessante a observação que o pastor Nastrini fez. A tendência constante é de sempre afrouxar, de sempre diminuir, de sempre deixar passar. Eu estou na Igreja Adventista atuando como pastor já há 10 anos. E eu venho de uma família de pastores. Meu pai é pastor, meu avô é pastor. E eu tenho a oportunidade de conversar com eles e pedir como que era a igreja há 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás. E comparando, a gente percebe que realmente essa tendência ela é constante. Você sempre tem que estar lutando contra a tendência natural do ser humano de acomodar-se. Então, essas características que nós estamos apresentando aqui são características que constantemente temos que lutar para estarmos à altura da posição que é apresentada aqui pela Bíblia. Se naquela época lá, né, de Pedro, dos apóstolos, o apelo é que eles tivessem paciência para lidar com o rebanho, eu fico imaginando se Pedro escrevesse hoje, né? Porque o rebanho de hoje não está fácil. É verdade. Né? Você cuidar do rebanho, apacentar as ovelhas, cada pessoa com a sua maneira de ver. E naquela época havia uma tendência das pessoas respeitarem mais a autoridade, tanto secular quanto religiosa. Sim. Conforme o tempo foi passando, perdeu-se um pouco até desse respeito, aquela coisa toda. Eu acho que talvez hoje quase mais complexo você apacentar o rebanho, né, pastor Nastrini? Muito mais. Olha, vamos pegar pela lógica, primeiramente uma análise rápida, assim, em 30 segundos do apóstolo Pedro, né? O que era e o que se tornou. O apóstolo Pedro, quando escreve a primeira e a segunda epístola, os estudiosos dizem que foi mais ou menos aí ao redor do ano 65,
dando assim um dado a mais para os nossos telespectadores. Sim. Ao redor do ano 65 depois de Cristo. Então já era um Pedro, pelo menos 34 anos depois da morte e da ascensão de Cristo. Depois do episódio de ter negado a Jesus. Depois de ter negado, depois do Pentecostes, ele ter pregado e os outros traduzido e ter se convertido quase 3.000 almas. Depois de uma outra pregação, quase 5.000 almas. Nós estamos falando de um Pedro idoso, experiente, convertido e agora cheio do Espírito Santo. Então não era mais aquele Pedro quando escreveu as duas epístolas. Outra coisa, Pedro escreve para cristãos conversos do judaísmo e do mundo gentílico, que eram ateus antes, pagãos. Que já tinha uma guerra entre eles, né? E esses começam agora, dentro da igreja, cada um puxar para o seu lado. Um cerimonialmente, dizendo que tinha que ainda fazer sacrifícios para ajudar na salvação e oferecer sacrifícios, e os outros dentro da filosofia pagã cristã ainda. Então Pedro está orientando como um ancião, como um apóstolo, como um pastor experiente, pessoas que estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, que hoje seria a Ásia Menor, a região moderna da Turquia, como já foi falado nas lições anteriores. Então Pedro chega agora com alguém com conhecimento de causa, para orientar, e ele era bem aceito. Hoje em dia, você tem o problema do achismo. Você diz assim para o seu grupo de líderes: olha, minha gente, eu penso como pastor que o melhor seria nós tomarmos uma decisão por aqui. Diz, pastor, mas eu acho que... Então o achismo entrou e a autoridade diminuiu. Isso é muito interessante, aí fecha com o que o Glauber estava dizendo, né? Conforme o tempo vai passando, né, Glauber? A tendência da gente é a gente ir perdendo essa questão da autoridade da palavra religiosa e da experiência, e ficar né? no achismo, né? Ficar realmente... E eu me lembro que eu fui aluno do seu avô, né? E ele já falava isso, né, nas salas de aula, a gente se relembra como se fosse hoje. E aí eu sou de uma geração seguinte, ou talvez 2 gerações depois da dele, e realmente a gente vê a tendência da humanidade é essa aí mesmo, e na época de Pedro, como o pastor estava falando. Né? A pergunta que resta é, antigamente, essa obediência, digamos assim, das pessoas, esse respeito que as pessoas tinham para a imagem do pastor, será que os pastores recebiam isso por causa do amor, do serviço, do convencimento, ou será que era por causa de uma posição mais assim, mais autoritária, mais forçada? Eu não sei se talvez se tem algo a ver com a ditadura do país na época, mas a gente percebe que hoje em dia o pastor ele não tem mais esse espaço para impor a posição dele. Ele precisa conquistar... Dialogar, exatamente. E talvez pela mudança de estratégia, os membros, as pessoas, não estão dando mais atenção. Mas aí também entra uma coisa interessante que o pastor Nastrini estava falando aqui. A importância do amadurecimento da visão da liderança servidora. De você ser aceito com aquela autoridade pela bagagem que você já traz, pela experiência. Pelo serviço que você presta em prol do rebanho. E pelo estilo seu como líder, você... é uma autoridade aceita ou não. Porque, por exemplo, um ancião, um líder religioso que se preocupa com as pessoas, visita os doentes, os órfãos, as viúvas, ele é atencioso com o seu rebanho, ele vai ser respeitado pelo trabalho espiritual, eficiente, de serviço, de servir as pessoas. Né? Pelo exemplo, né? Pelo exemplo. Não pela posição. Esse é o detalhe. Eu vejo aqui, pastor Lanza, 2 coisas assim muito interessantes. Por exemplo, para o mundo, liderar, em muito sentido, ainda mesmo no século XXI, com liderança servidora, estando aí no top hoje dos treinamentos, é exercer domínio. Liderar aí fora ainda é exercer domínio. Jesus disse, não será assim entre vós. É isso que Pedro queria demonstrar, que eu devo ser aceito pela bagagem, pela experiência, pelo meu conhecimento de causa com Deus. Então eu sou respeitado aí. Mas me parece hoje que a maioria dos líderes espirituais, primeiro, estão mais preocupados com o fim do mês do que com o fim do mundo. Não é? A maioria está hoje num comércio eclesiástico, mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. Né? E em segundo lugar, eu vejo também que muitos líderes, eles só aparecem no momento da glória. Então o líder que não é visto,
ele não é reconhecido. É a mesma coisa do ancião, do pastor. O pastor que não é visto durante a semana não é reconhecido no sábado, no domingo, lá na igreja dele. Exatamente. Então, Olha, ancião precisa. é uma colocação interessante, né? O Glauber já é um pastor mais jovem aqui do que a gente e a gente olhando para as nossas comunidades, para as comunidades cristãs de uma forma geral, a gente vê isso. Eu acho que ninguém deixa de ser respeitado quando ele está servindo com integridade aquela com os comunidade. outros, né? Ele está envolvido com aquelas pessoas, né? Se me permitirem fazer um comentário, Claro. O pastor Nastrini falou da questão da visibilidade do pastor. A visibilidade do pastor na comunidade, no distrito, abre as portas para que a influência dele possa mudar, possa afetar a comunidade. Hoje em dia, no cristianismo, nós vemos uma preocupação muito grande com relação à visibilidade, mas não com a intenção de melhorar a comunidade, mas é justamente com a preocupação do eu, a ganância da imagem. E Pedro, ele fala exatamente isso. Nós devemos servir não por ganância, não só financeira, como foi mencionada, mas pela exaltação do eu. Isso fecha com a nossa sociedade, né? Os grandes estudiosos do comportamento humano e da linha da comunicação, eles falam, vivemos uma sociedade voltada para a imagem, que idolatra a imagem, uma sociedade imagética, narcisística. Exatamente. Isso aí realmente é um negócio complexo, porque faz parte, as pessoas estão preocupadas com a sua rede social, como elas vão aparecer, a foto que ela vai tirar, né, com os seus trejeitos para a rede social. E por quê? Preocupações com a imagem. Eu acho que o tema do Lições da Bíblia dessa semana, ele faz um apelo ao seu coração e ao meu coração. Ok, devemos cuidar da imagem? Devemos sim. Mas antes de tudo, se somos líderes, precisamos ser líderes servidores, que tenham o temor de Deus e façam o trabalho de Deus com todo o amor, com dedicação ao rebanho, para que dessa maneira o rebanho seja apacentado com paciência, com amor, com carinho, do jeito que Deus deseja que os líderes façam em nossos dias. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já para o terceiro e último bloco do programa dessa semana. E já chegamos à última parte do programa dessa semana. É muito bom contar com a sua audiência, saber que você está aí acompanhando com o seu manual de estudos, com a sua Bíblia aberta, aí na carta do apóstolo Pedro. É assim que a gente aprende sobre a fé, sobre o cristianismo e como nós podemos servir melhor as pessoas que nos cercam. O tema dessa semana, com os nossos amigos aqui, os pastores Glauber e Márcio, é bem tocante. Ele toca num ponto delicado das comunidades cristãs. Como os líderes estão servindo o seu rebanho. E continuando, gente, a conversa ali que estávamos tendo no bloco anterior, vocês acham que está faltando... Estamos conversando uma conversa aberta com os nossos amigos telespectadores aqui. Está faltando humildade para aqueles que servem nas igrejas? Anciãos, líderes, pastores... Falta um pouco mais dessa humildade do Senhor Jesus para a gente se revestir dessa autoridade para cuidar do rebanho? Ou não, está bem assim, é uma questão pontual aqui e ali. Como é que vocês têm visto? Olha, esse é um ponto importantíssimo para aquele que é líder. Aliás, se nós formos aqui abrir as características de líder, nós pontuaríamos pelo menos aqui 5, 6. Criatividade, ação, decisão, transparência, integridade e humildade. Essas características não podem faltar em nenhum líder, principalmente no ancião e muito mais no pastor. Mas qualquer líder, de qualquer departamento, de qualquer denominação religiosa, tem que ter pelo menos parte dessas características. Agora, a humildade é a principal delas, segundo Jesus Cristo. Então, naquela época, por que era difícil, no mundo de Pedro, falar em humildade? Porque existiam classes. Então, a classe mais alta tinha à sua volta a classe inferior. E a classe inferior tinha a seu serviço
a classe escrava. Eram 3 classes. Ou você era top, ou você era servido e servia, ou você era escravo. A humildade ficava na última classe dos escravos. Quer dizer, o indivíduo que era da classe superior, ele não se rebaixava, porque ele era servido. E o da classe do meio, que eram as pessoas pobres, eles serviam em humildade. E os escravos eram os humildes. Então, quando Jesus fala servir em humildade, veja que coisa difícil, Pedro está colocando aqui para os anciãos, né? Mas a liderança servil hoje deve ter transparência, integridade e humildade, senão ela não avança. Os conceitos do cristianismo, eles quebravam um pouco os conceitos, muito dos conceitos da época, não um pouco, né? Mas muito dos paradigmas da época. Vem Jesus e disse assim, você quer ser o maior? Seja o menor. Serve, seja o menor, vai servir. Quebrava o paradigma dessa sociedade estratificada que tinha. Né? Quebrava e continua quebrando, né? Continua quebrando até os dias de hoje. Eu acho interessante essa estratificação que é apresentada aí, quando Pedro ele fala revesti-vos de humildade, a palavra que ele utiliza para revestir remete ao ato de um escravo se vestir para trabalhar. Então ele faz um trocadilho. Você quer ser humilde? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Seja como aquele que serve Exatamente. do último nível, Exatamente. do nível mais baixo. Agora, será que nós encontramos humildade nos dias de hoje? Eu creio que sim. Pelo menos por experiência própria, eu posso dizer que sim. Nós temos líderes, temos pastores que servem, que ajudam, que se dedicam por completo, que estão dispostos a deixar o eu, muitas vezes deixar família, deixar pai, mãe, para servir, para atuar. Da mesma forma que também existem aqueles que colocam o eu em primeiro lugar. Eu creio que existe esses dois lados, essas duas realidades. Agora, numa visão de comunidade cristã, a gente precisa muito dessas pessoas que servem voluntariamente. Sim. Sem remuneração, servem com alegria. E toda a comunidade religiosa tem aquele período do ano em que precisa fazer as suas nomeações para as funções. Um vai ajudar ali como ancião, o presbítero, o outro vai liderar a música, o outro vai liderar os jovens, as crianças. E a gente precisa dessas pessoas, não é? Muitos hoje em dia têm dado desculpas. Eu não quero função na igreja. Eu não quero cargo, eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Mas quando uma pessoa é chamada, ela deve se abrir ao chamado de Jesus e servir uma comunidade, né? Porque Deus, ele dá a capacidade para aquele a quem está chamando. E às vezes, nessa sociedade pós-moderna, as pessoas estão com dificuldade de dispor do seu tempo pessoal para servir uma comunidade. Isso é importante que a gente fale aqui, né? Eu queria só puxar aqui um outro detalhe, pastor Lanza. Veja bem, tudo isso é realmente dentro da característica do líder, né? Como nós estamos colocando, principalmente do líder eclesiástico, e é necessário. Agora, Pedro fala aqui no capítulo 5, nos versículos 5 a 7, né? Voltando aqui ao texto central do nosso guia, né? Sim. Dessa semana, por exemplo, os versículos 5 a 7, 1 Pedro 5, ele diz: roga igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, né? Cingi-vos todos de humildade. Então, a humildade está em todas as classes e todas as faixas etárias, porque Deus resiste aos soberbos. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Aí vem o ponto que eu quero destacar, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, humildade não é tolice. Humildade, muitas vezes, é comparada à tolice, à idiotice no mundo de hoje. Mas humildade para um líder eclesiástico, diante de Deus, Deus vai exaltá-lo. A humildade quase está comparada à incapacidade hoje, nos nossos dias, exatamente. Né? Os líderes da minha comunidade são muito velhos, eles não sabem quase... Estão aquém do seu tempo, etc, etc. Mas veja, quando você humilha, você é exaltado perante Deus. Quando você é soberbo, Deus não aprecia isto. Exatamente. Então, nessa característica da humildade, nós vemos, principalmente naqueles que são necessários,
quando você chega ao fim do ano e tem uma comissão de nomeações, não é? Que você estava tocando. Qual é o grande drama hoje do mundo eclesiástico, vamos colocar assim, do mundo interdenominacional, religioso? É comprometimento. Não é? As pessoas estão com dificuldade, né, nessa questão. Então, você precisa de um diretor para isso, um diretor para aquilo, etc. Você não encontra a pessoa disposta. Por quê? Porque aqueles que estão no banco, às vezes não estão em sintonia com aqueles que lideram. E aqueles que lideram, às vezes não têm a humildade e a incapacidade, a orientação necessária para ganhar aqueles que precisam para ser ajudados. Pastor Glauber. Se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer uma aplicação destinada aos jovens nesse texto aqui. O pastor mencionou que esse texto aqui, começando com o verso 5, Pedro está se dirigindo, a partir do verso 5 e verso 6, não tanto à liderança, mas aos jovens. A gente tem que lembrar que naquela época, anos 64, 65, o cristianismo, de uma forma geral, estava passando por uma perseguição pelo Império de Roma. Muitos jovens tinham sonhos, tinham aspirações, tinham desejos. E nesse contexto de sofrimento, de perseguição, de desilusão, Pedro fala aos jovens, humilhai-vos. Humilhai-vos, ele diz, sobre a mão potente de Deus. Ou seja, talvez dava a impressão de que a igreja estava seguindo um rumo e Deus não estava conduzindo as coisas. Deus não estava dirigindo, Deus não estava protegendo. Os amigos, os irmãos cristãos na fé estavam caindo, um a um, pela perseguição. E Pedro fala, apesar de toda essa circunstância, humilhai-vos. Por quê? Porque é seu tempo, ao tempo de Deus, Ele vai lhe exaltar. A grande dificuldade do jovem de hoje em dia é justamente querer tomar o seu destino em suas próprias mãos e fazer, olha, eu quero seguir o meu rumo, eu quero abandonar isso, eu quero fazer aquilo ali e tudo. E o grande dilema do cristão é exatamente fazer o oposto. Não é eu, mas é Cristo. Colocar a minha vida nas mãos de Deus e falar, Senhor, apesar de todos os sonhos que eu tenho, qual é a sua vontade? Exato. Apesar do contexto no qual eu estou, qual é o destino que o Senhor traçou para a minha vida? Essa é a maior luta do jovem e aparentemente não é coisa de hoje, é coisa de já 2000 anos atrás. Tinha um outro ponto ali, rapidamente, era a questão do conflito de gerações. Porque os líderes anciãos, como eu coloquei, eram idosos e muitos dos que estavam entrando eram jovens, os novos conversos. Então existia um conflito de faixa etária ali, de gerações. Tanto é que ele diz aqui, rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Então, como você aceita esse conflito de gerações? Tem que haver um denominador comum. Exatamente. E a humildade é o ponto D desse denominador comum. Exatamente. Agora, para a gente partir para o nosso encerramento aqui, a preocupação de Pedro com relação ao cuidado do rebanho, apacentar as ovelhas do Senhor, com humildade, com equilíbrio, fazendo um apelo para a liderança, seria a noção exata de que fora do rebanho, fora do redil, onde estão as ovelhas, tem um leão faminto que ruge, que pode destruir o rebanho? Será que Pedro estava com essa visão? Bom, eu preciso proteger o rebanho, porque lá fora tem um leão que ruge, Satanás. Como é que você vê essa questão, Glauber? Eu acho interessante porque é o seguinte, se você for se lembrar do contexto que a gente apresentou agora, perseguição, o império assolando a igreja, eles viviam num contexto de paganismo. Para o cristão, ao olhar o contexto ao seu redor, ele via um Satanás, um inimigo, não pequeno, mas um Deus deste século. Um inimigo que estava dominando e controlando todas as coisas e assolando a igreja pesadamente. E como é que Pedro retrata Satanás? Não como um Deus, como uma divindade, como um ser superior, mas como um leão que ruge. Ele, de certa forma, diminui o papel do inimigo, mas continua ressaltando que é um inimigo perigoso e que o cristão ele precisa estar atento, alerta, vigilante, para não cair no medo, na angústia e nas tentações desse inimigo. E esse inimigo é tremendo, né? Ele está pronto para destruir o rebanho, não podemos bobear nisso, né? Interessante que o mundo, de maneira geral, que não aceita
a crença em Deus, como nós aceitamos, tampouco que a Bíblia, a palavra revelada de Deus, não crê que Satanás exista. Para eles, o mal é uma consequência de uma série de fatores que deu errado. Mas não existe um agente do mal, que é Satanás. Naquela época, como o pastor Glauber colocou, o inimigo era o Império Romano, a perseguição, o sofrimento e toda a aflição. Mas a Bíblia menciona que Satanás é o pai de tudo isso. Ele é o agente do mal, o inimigo de Deus, né? O diabo, ou o inimigo, o adversário, Satanás. Então, o mundo não crê, mas nós cremos que existe esse inimigo. E aqui Pedro diz assim, olha, Satanás anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar. Mas resisti firmemente, e Deus vos dará a vitória, né? Então, ele apresenta ali, vamos dizer assim, um grande conflito em miniatura, entre o bem e o mal, que reporta Apocalipse 12, da expulsão de Satanás e todo o conflito no céu, né? Exatamente. E nesse grande conflito, só quando tudo terminar, Satanás, que já é um inimigo derrotado, será finalmente destruído. É verdade. Olha, muito legal aí as colocações que vocês fizeram. E eu acho que a gente pôde entender melhor aí o que Deus deseja para a gente, através do programa de hoje, com a participação dos nossos amigos. Vamos ver o poder de síntese de vocês? 15 segundos para você falar o que você pensa que é mais importante na lição aqui do Lições da Bíblia, e 15 segundos para você. Poder de síntese agora de vocês, vamos ver. Eu gostaria de reenfatizar a questão da humildade perante Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, se humilhe perante Deus e tenha certeza que no momento certo, Deus vai lhe exaltar. Maravilha. Pastor Glauber, obrigado pela participação. Obrigado. Deus abençoe seu ministério. Pastor, o seu poder de síntese também. Olha, para mim a palavra que emergiu da lição ou do guia de estudos da semana, pastor Lanza, foi servir ou serviço. Eu penso que se nós fizermos em humildade aquilo que nós servimos a Deus e a comunidade, quer como ancião, pastor, como departamento disso ou daquilo, nós estaremos sendo bem-sucedidos naquilo que Deus quer para nós. Pastor Astrínio, obrigado pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Levem o nosso abraço para os amigos da Casa Publicadora Brasileira. E obrigado a você que acompanhou o programa de hoje. Que você possa servir o rebanho do Senhor com humildade, com equilíbrio, com sabedoria, para que o dia quando Jesus voltar, esse rebanho esteja pronto para ser trasladado para as mansões eternas. Deus abençoe a você e a gente se vê no programa da próxima semana.